Hoje nós vamos falar sobre a temperança na dieta do remanescente. O tema todo do congresso é sobre o equilíbrio, não seguir nenhum dos dois extremos, nem o fanatismo, nem a indiferença. E a gente vai falar do equilíbrio que Deus nos orienta. Hoje o estudo vai ser dividido em duas partes, porque o tema é bem extenso. Então esse tema vai ser hoje e amanhã. A irmã White, falando em relação à reforma de saúde, a gente vê que ela sempre nos orienta a ter esse cuidado de não seguir os extremos, porque o extremo na dieta é bem complicado. Ela diz assim, Conselho sobre Regime Alimentar 202. Tenho algo que dizer com referência a pontos de vista extremos acerca da reforma de saúde. A reforma de saúde torna-se a deformação da saúde, destruidora da saúde, quando levada a extremos. Então, isso aqui é muito sério, gente. E o interessante é que a gente observa que quando surgem os extremos, dentro da nossa doutrina, quase sempre há uma tendência de que esses extremos ocorram na área de saúde. Vocês já observaram isso? Muitas coisas acontecem na área de saúde, não por maldade ou por qualquer outra coisa, às vezes por falta de conhecimento mesmo, porque é uma área muito específica, que envolve nutrição, envolve medicina, envolve botânica, e às vezes a pessoa, por desconhecer essa área, acaba se enredando por áreas de que leve até aos extremos, quase chegando ao ponto do fanatismo. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque deformar a reforma de saúde é destruir a reforma de saúde. Então, aquilo que seria um bem para promover a saúde da última geração acaba se tornando uma maldição. Então, a gente tem que ter muito cuidado, ser muito temperante nisso. Qual é a dieta ideal de Deus? O que Deus deixou para cada um de nós? Todos os elementos necessários para se ter saúde completa estão nos 4 grupos que a irmã White deixa bem claro. Vamos ver quais são esses grupos. Grãos, frutas, nozes e verduras contêm todas as propriedades nutritivas necessárias para produzir bom sangue. Então, isso significa que você não precisa lançar mão do alimento de origem animal para obter a proteína, como nós já vimos na outra palestra. Você não precisa lançar mão do alimento animal para conseguir outros nutrientes, porque tudo, tanto proteína como carboidratos, vitaminas, sais minerais, ômega 3, ômega 6, tudo você pode conseguir através desses 4 grupos que Deus deixou. E a B12, nós já vimos também na palestra da B12, né? Como que a gente pode voltar a ter B12? Voltando a orientação de Deus de morar no campo, porque as necessidades de B12 vão cair e você vai usufruir do mínimo que o vegetal poderia te dar. Então, vamos ver ainda outros textos, ela falando desses grupos. Manuscrito 27, 1906, ela diz: nos cereais, nas frutas, nas verduras e nas nozes, de novo, os 4 grupos, encontram-se todos os elementos alimentares de que necessitamos. Se viermos ao Senhor em simplicidade de mente, Ele nos ensinará como preparar alimentos saudáveis, livres da contaminação de alimentos cárneos. O interessante é que a gente vê que Deus vai nos ensinar. Ele não fala assim, coma verdura. Ele ensina a preparar pratos. Como eu falei para vocês, às vezes chegam pacientes aqui no Evisa e falam, mas eu vou virar vegetariano, eu vou comer arroz com alface?
né? Isso não é vegetarianismo, né? Isso não é reforma de saúde. Então, você aprende a substituir, aprende a usar, a envolver todos os 4 grupos de forma a ter essa dieta completa, com todas as vitaminas, sais minerais, proteínas, tudo que o corpo precisa. Lembra que eu falei que o nosso corpo necessita de 45 nutrientes? E esses 45 nutrientes a terra dá. Então, você não precisa usar nada de origem animal. Então, aqui você vê o contraste que ela faz, que nos vegetais, você faz o contraste com a contaminação dos alimentos cárneos. Somos constituídos daquilo que comemos. Fortaleceremos as paixões animais comendo alimentos animais? Em vez de educar o gosto por um regime grosseiro, é mais que tempo de nos estar educando para viver de frutas, cereais e verduras. Olha só, deixa eu mostrar uma observação para vocês aqui nesse texto. Nesse texto aqui está faltando quem no grupo? As nozes. Cuidado, gente, isso não significa que ela excluiu nozes daqui. Às vezes a pessoa pega um texto isolado e fala assim, olha, não é mais para comer nozes. Então, a gente tem que ter cuidado. Vocês conhecem o texto que fala que só Jesus Cristo é o Senhor? E que só o Pai é Deus? Espera aí, o Pai também é o Senhor, o Espírito Santo também é o Senhor. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Então, assim, só o Pai é Deus. O Pai é Deus, Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então, a gente vê que a gente tem que analisar. É lógico que tem vários outros textos que ela inclui os 4 grupos. Então, aqui, frutas, cereais e verduras. Eu só preciso que vocês entendam o contexto. Sempre ela faz contraste de quem com quem? Alimentação vegetal com alimentação animal. Então, ela está combatendo a alimentação animal e mostrando qual é a alimentação ideal que Deus nos deixou, que é a vegetal. E continuando, que é o mesmo texto, uma variedade de pratos simples, perfeitamente saudáveis e nutritivos, podem ser providos à parte de carne. Homens vigorosos precisam comer abundância de verduras, frutas e cereais. Então, homens vigorosos. Nós somos ou não somos homens vigorosos? Precisamos comer com abundância verduras, frutas e cereais. Por quê? Porque eles contêm todas as propriedades necessárias para produzir bom sangue. Mais um texto. O Senhor ensinará a muitos em toda parte do mundo a combinar frutas, cereais e verduras numa alimentação que sustém a vida e não produza doença. Isso aqui é interessante. É sinal de que essa alimentação vai proporcionar saúde plena e não produzir doença. Os vários artigos preparados de arroz. O que é arroz? Cereal, né? Trigo, milho, aveia são enviados para toda parte, bem como feijões, ervilhas e lentilhas. O que são feijões, ervilhas e lentilhas? Grãos ou leguminosas, né? E estes, juntamente com as frutas nacionais ou importadas e a quantidade de verduras que dão em todas as localidades, oferecem oportunidade de escolher um regime dietético completo, sem o uso de alimentos cárneos. Novamente, ela mostrando que os 4 grupos estão em oposição ao alimento de origem animal. E assim oferece um regime dietético completo. Então vamos ver. Grãos, frutas, nozes e verduras contêm vitaminas, sais minerais, vários, né? Potássio, ferro, cálcio, água, fibras solúveis e fibras insolúveis. A questão da fibra vale a pena a gente destacar, porque é uma grande dúvida a respeito da fibra. Será que a fibra, ela vai fazer mal, excesso? Qual a diferença de fibra solúvel para fibra insolúvel? Vamos ver um pouquinho a respeito das fibras. Fibras são polissacarídeos, ou seja, são carboidratos, açúcares, encontradas em vegetais,
frutas, grãos integrais e legumes, diminuem a absorção da glicose, olha a função da fibra, diminuem a absorção do colesterol, aceleram o trânsito intestinal, com isso facilita o quê? A evacuação, impedindo quais doenças? O câncer, principalmente o câncer de intestino. Então, ele evita hemorroidas, por evitar a prisão de ventre, né, que é a constipação intestinal, evita diverticulose, que são aqueles saquinhos que formam no intestino, evitam pólipos, e o câncer, que é o principal. Porque, na realidade, gente, o que a fibra vai fazer? A fibra vai eliminar todas as impurezas que tem dentro do intestino. Porque as células do intestino, o tecido intestinal, eles têm microvílulos, ele tem essas reentranças. Então, a carne, ela adentra ali, então a fibra vem como uma vassourinha, limpando o que não presta. Mas eu vou mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Só que as fibras não atrapalham a absorção de ferro, zinco e nem de cálcio. Porque muita gente fala que a fibra varre o cálcio, varre o ferro. Não, essas micropartículas, que são os sais minerais, eles entram pela superfície do intestino tranquilamente. Isso é coisa recente que descobriram. Então, não varre nada. A maioria dos vegetais fibrosos são ricos em fitatos e oxalatos. Esses sim que são considerados antinutrientes e vão impedir a absorção do cálcio, do ferro. Vocês entendem? Então, a culpa não está na fibra. A culpa está em quem, na realidade? Nos fitatos e oxalatos. Tá? Então, essas substâncias, por exemplo, o fitato derivado do ácido fítico, o oxalato do ácido oxálico, eles é que vão impedir ou diminuir, claro que não impedem totalmente, mas vão diminuir a absorção de certos nutrientes, como ferro, zinco, mas tem como melhorar essa absorção. Vamos entender. Os oxalatos, eles estão principalmente no quiabo, no espinafre e outros vegetais folhosos e no germe de trigo. Como que você pode melhorar essa questão do oxalato interferir na absorção desses nutrientes? Você dá uma fervura na folha, assim, rápida, que aí você consegue quebrar esses oxalatos e eles não vão impedir a absorção dos demais. E os fitatos, na realidade, eles estão principalmente nos feijões, na soja, nos cereais, nas oleaginosas e na beterraba. Então, tem pessoas que pensam assim, mas se eu comer muita folha, eu vou ter muito fitato. Gente, os campeões de fitato são os feijões. Então, eu vou parar de comer feijão, vou parar de comer soja, vou parar de comer cereais, vou parar de comer beterraba. O que vai sobrar para eu comer? Gente, vocês estão entendendo? Tudo tem fitato, tudo tem oxalato. Só que, como é que eu vou melhorar esse fitato do feijão? Diminuir. Deixa de molho na água morna, de um dia para o outro, pelo menos de 8 a 12 horas. Lava essa água e vai cozinhar o feijão ou qualquer leguminosa numa água nova. Isso vai melhorar. E são esses fitatos que dão aquela sensação de gases quando você come. Tem pessoas que são intolerantes a feijão. A irmã, guardem as perguntas para o final. A irmã White, ela tinha dificuldade com o feijão. Mas ela não falou assim, não comam feijão porque tem fitato e mata. Não, ela não disse isso. Eu não adapto com feijão. Ela não se adaptava com feijão. Agora, olha só que interessante. Nós temos que estudar. E a medicina, a botânica, a biologia, vai avançando. Agora saíram trabalhos recentes mostrando isso aqui. Os fitatos são vilões ou aliados? Sabe o que saiu recentemente? Que os fitatos são poderosos anticancerígenos. Eles são antitumorais. Eles inibem o crescimento de células cancerígenas. E aí? Entende como a coisa fica? Então, você pode ter um pouco de fitato. Deixa, ele está curando câncer, ele está tratando. Entendem? Então, a gente tem que compreender o todo em relação às fibras. Então, nós temos dois grupos de fibras. As fibras solúveis, que são solúveis em água, eles formam uma goma, eles formam uma mucilagem. Elas são ricas em pectina, em goma, mucilagem, como eu falei. Quais são as fibras solúveis? A aveia,
a casca de frutas, os feijões, a ervilha, a cevada, a soja, lentilha, cenoura, maçã, frutas cítricas, farelo de trigo, milho verde, abóbora, beterraba, mandioca, amendoim. Então, aqui vocês observem os vários grupos, né? Todos os grupos estão aqui em fibras solúveis. Mas quais são as fibras insolúveis? Que são aquelas ricas em celulose ou hemicelulose. Nós temos celulase para digerir a celulose? Só os animais, né? Então, as fibras insolúveis, elas não são quebradas. Elas passam, literalmente, funcionando como a vassoura de varrer o quê? As impurezas. Então, são todas as verduras folhosas, farelo de trigo, cereais, soja, grãos integrais, casca de frutas, milho verde, feijão, soja, ervilha, abóbora, beterraba, mandioca e sementes. Todas essas têm fibras insolúveis, que são as fibras que, teoricamente, seriam as maiores lixeiras do intestino. Então, gente, a gente tem que ter cuidado para não achar que ao comer folha, está varrendo. Só que ao comer feijão, ao comer cereais, ao comer casca de fruta, ao comer milho, eu também estou varrendo. Só que o que eu varro? O que não presta. Os micronutrientes, eles são absorvidos antes. Eles são absorvidos no intestino delgado. Então, eles passam. Então, vão para o organismo, passam para o sangue. Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, a seu desígnio original. Qual é o desígnio original de Deus? Que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação cárnea ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte de seu regime alimentar. Devemos ter isso sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. Claro que é aquilo que eu falei para vocês. Vocês não vão largar a carne que ainda come de um dia para o outro. Tem que aprender a substituir. Só que Deus dá ali a orientação. Qual é o desígnio original? O que ele deu originalmente para Adão e Eva desde o Éden, antes do pecado? Frutas, verduras, cereais, né, os grãos e as oleaginosas, as nozes. Ele deu os 4 grupos. Então, a gente tem que agir nesse sentido de ir contra a carne. Vamos ver as propriedades das frutas. Cada um desses. As frutas são ricas em vitaminas, carboidratos, minerais, fermentos, água e fibras. Tem uma ação antioxidante, ela combate os radicais livres que vão causar câncer, envelhecimento, baixa imunidade. Então, ela tem essa ação de agir impedindo a proliferação de câncer. Ela é anti-infecciosa, anticancerígena, antirreumática, hepato e cardioprotetora, digestiva, antianêmica, a baixo colesterol. O que os cientistas têm observado é que a ingestão de 5 porções dela por dia pode atrasar o relógio biológico em 4 anos. Então, olha, fica mais novo, 4 anos. Com a saúde, né? E ela diz assim, Conselho sobre Saúde 477. Convir-nos-ia cozinhar menos e comer mais frutas em estado natural. Ensinemos o povo a comer abundantemente uvas, maçãs, pêssegos, peras, amoras e toda espécie de frutas que seja possível conseguir. Então, ela fala para cozinhar menos. Ela não fala para não cozinhar. Então, ela diz que é para cozinhar menos. Então, a gente deve ter um máximo de alimentação bastante crudívora, né? Que vai ajudar. Mas ela também não diz que tem que ser 100%. Vamos ver as nozes, que são as oleaginosas. Eu botei nozes entre aspas, porque isso aqui é um grupo grande, né? O que tem aqui nas nozes? As castanhas, as amêndoas, os avelãs, os amendoins, a macadâmia, né? Então, são o pistache, são vários oleaginosos, são frutas. São ricas em vitaminas, proteínas, têm uma carga proteica muito alta, sais minerais, ômega 3, que é muito importante para o funcionamento do cérebro,
vitamina A, B1, B6, E, fósforo, selênio, potássio, ferro, e tem mais uma lista que não ia caber no slide. É muita propriedade, só que ela é bem calórica, né? Então, assim, a gente não deve comer em excesso, pouca quantidade, porque muita caloria. Além da proteção cardiovascular, sistema nervoso central, ovários, próstata, e tem um poderoso efeito antioxidante. Grãos e cereais. Quem são? Os arroz, o trigo, aveia, centeio, cevada, todos os feijões, feijão vermelho, feijão preto, feijão marrom, branco, todos. E os parentes, né? Ervilha, lentilha, grão de bico, tremoço, milho, linhaça, quinoa. São ricos em carboidratos complexos, fibras, vitaminas do complexo B, ferro, cálcio. Tem ação de regular a pressão arterial, até mesmo diabetes, viu, gente? Por exemplo, a dieta do diabético, a gente recomenda usar os carboidratos complexos. Por quê? Esses complexos, eles liberam o açúcar do carboidrato aos poucos. Isso não demanda do pâncreas trabalhar em excesso. Então, conforme a glicose vai sendo liberada aos poucos, o pâncreas vai liberando a insulina aos poucos. Já o carboidrato simples, que a gente vai ver, que são frutas, mel, ele faz um pico no sangue de glicose e faz o pâncreas trabalhar mais. Então, ele ajuda na construção e reparação muscular, no reforço do sistema imunológico, na prevenção da anemia, na prevenção do câncer de intestino. Vamos ver as propriedades das verduras. As verduras, elas são anticancerígenas por excelência. Essa é a principal função das verduras, porque todos os seus antioxidantes têm ação direta na proliferação da célula cancerígena, vai impedir da célula cancerígena se reproduzir. São ricas em vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes. Tem uma poderosa ação cicatrizante, hepatoprotetora. O que é isso? Protege o fígado. Diurética, broncodilatadora, como, por exemplo, o agrião, que a gente conhece até alguns xaropes que levam o agrião, né, porque ele é broncodilatador. Sedativo. Alguém lembra de alguma verdura sedativa que acalma? O alface. Antianêmico, um dos mais famosos antianêmicos. Couve, espinafre, brócolis. Então, vocês observem que cada vegetal tem a sua propriedade. E, por exemplo, eu botei aqui, que eu achei muito interessante essa ação da diogenina do inhame cru. Tem potente ação anticancerígena, hipolipemiante. O que é isso? Abaixa o colesterol, depuradora do sangue e antialérgica. Gente, interessante é que atualmente a medicina convencional tem se dobrado à medicina natural. Vocês sabem que dengue hemorrágica pode ser tratada com suco de inhame cru com laranja? Rapidamente as plaquetas sobem. E eu via colegas pediatras médicos convencionais que não são naturalistas, prescrevendo para as mães suco de inhame com laranja, para as crianças com dengue. E eu tive dengue hemorrágica 3 anos atrás, e vocês sabem, como eu falei, né, às vezes o médico não quer internar, e eu estava de plantão, aí quando eu estava no auge da dengue hemorrágica, trabalhando, aí meus colegas, você vai internar. Eu falei, eu não vou internar. Você vai internar. Eu falei, eu não vou, eu vou para casa. E a plaqueta lá embaixo. E eu falei, eu vou tratar com inhame com laranja. Gente, em 2 dias as plaquetas subiram rapidamente, mas muito rápido. Assim, pontos altíssimos. Eu fiz suco de inhame com laranja e cenoura com couve. Aí uma amiga minha, cardiologista, falou, Dedé, eu não acredito que subiu tão rápido assim. Falei, foi muito rápido. E a disposição foi rápido demais esse remédio que Deus deu. Muito interessante, né? Mas agora nós vamos ver alguns extremos que a gente tem observado, mesmo dentro do nosso povo, a respeito da dieta. A gente sabe que esses extremos acontecem, como eu disse, não porque
sejam assim, fanáticos. Não por isso, não é isso que eu estou falando. Eu não quero denegrir nenhum irmão, ninguém que segue qualquer uma linha de alimentação. Mas, às vezes, é por ouvir alguém falar e não pesquisar a fundo, botanicamente, como eu falo, a parte nutricional e a parte médica. Então, a gente precisa pegar a informação, mastigar, investigar, ver o que está acontecendo, ver as definições, pesquisar, chamar um botânico, definir alguma coisa, ver se isso é saudável, ver se não é, para a gente poder adotar. Então, assim, a gente vê isso, tem acontecido, isso acontece, como eu disse, a área da saúde é uma área muito vulnerável a sofrer a questão dos extremos, e a gente tem observado isso. Vamos ver esse texto de Conselho sobre Regime Alimentar, 199. Alguns há que vão a extremos. Precisam comer determinada quantidade e apenas tal qualidade, e se limitam a 2 ou 3 coisas. Não permitem que sejam postas diante deles e sua família para comer, senão poucas coisas. Comendo pequena quantidade de alimento, e este não dá a melhor qualidade, não põe no estômago o que é próprio para nutrir o organismo. O que nutre o organismo? Os 4 grupos. Comida sem nutrição não pode ser convertida em sangue bom. Quais são os elementos necessários para produzir bom sangue? Frutas, cereais, grãos, né, junto com os cereais, nozes e verduras. Um regime empobrecido empobrecerá o sangue. Os reformadores de saúde, acima de todos os outros, devem ser cuidadosos a evitar extremos. Então, a gente tem que ter bom senso, a gente tem que saber digerir qualquer informação, não aceitar qualquer informação que chega para nós, pesquisar, ler, ver se está em harmonia com a palavra de Deus. Vamos ver que a gente tem observado, que tem surgido, é a dieta frugívora exclusiva. O que é a dieta frugívora exclusiva? São aqueles que só comem frutas e não comem mais nada. Não comem nozes, não comem cereais, não comem verduras, somente frutas. Será que somente frutas vai fornecer todos os nutrientes dos 4 grupos? Porque se ela fala 4, ela não fala 1. Se fosse só para comer fruta, ela falaria, comam frutas apenas. Os outros, Deus proibiu. Certo? Então, vamos lá. Então, a dieta frugívora exclusiva. Vamos ver os argumentos daqueles que advogam a dieta frugívora exclusiva. São argumentos até bons, não estou falando que são argumentos ruins, não. É uma dieta mais simples, com certeza, de melhor assimilação, ajuda a dispersar as sementes, porque você comendo fruta, você está eliminando as sementes, isso ajuda a plantar, a planta que cresceria para produzir frutos sempre, né? Que é o produto final da planta. Cura doenças crônicas, ajuda a curar doenças crônicas como enxaqueca, diabetes tipo 1, tipo 2, câncer, AIDS, além de ajudar na perda de peso, claro, uma dieta frugívora perde peso. Só que, às vezes, perde muito peso. Só que aí acaba dando um mau testemunho. Por quê? Te ver muito magro, isso traz um opróbrio para a reforma de saúde. Isso é reforma de saúde? Fraqueza, emagrecimento. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, né? Porque nós não somos responsáveis só por nós. Nós somos responsáveis também pelo o que os outros estão nos vendo. Não esqueçam que nós somos espetáculos para o universo. Melhor textura da pele, desintoxicação, excelente. A fruta tem todas essas propriedades, com certeza. Só que ela é o suficiente para dar todos os nutrientes que o corpo precisa? Ela dá o quê? Parte dos nutrientes. Vamos ver, então, os efeitos contrários de uma dieta frugívora exclusiva. Deficiência de nutrientes, que existem nos demais grupos. A dieta de fruta, ela é pobre em proteína. Quase não tem proteína. Pobre em gordura, e a gente precisa de gordura, da gordura vegetal. Pobre em ômega 3,
ômega 6 que vão auxiliar no desenvolvimento do sistema nervoso central. Gente, nós vimos que com a mente servimos ao Senhor. Então, nosso cérebro tem que estar como? Hiperativo. Se eu não tenho ômega 3, se eu não tenho ômega 6, se eu não tenho proteína. Então, vocês estão vendo que é uma dieta que vai ser um pouco deficiente, porque vai faltar elemento. Vocês estão entendendo? Outra. E é uma dieta mais rica em carboidrato simples, porque a fruta é carboidrato simples. Então, a gente precisa também dos carboidratos complexos. Lembra que eu expliquei que o carboidrato simples, ele faz o açúcar subir muito rápido no sangue e vai demandar do pâncreas produzir mais insulina para combater esse açúcar? Então, eu preciso também dos carboidratos complexos que estão nos cereais, e nas verduras, em outros elementos. Mas quando podemos aplicá-la? Ela pode ser bem-vinda, sim, em alguns momentos, por períodos curtos. Vamos ver. Na terapia de desintoxicação. Por exemplo, eu quero fazer uma desintoxicação do organismo, vou ficar 3 dias comendo fruta. Ótimo, excelente, muito bom. Vai dar uma depurada, só que você não vai fazer isso pela vida inteira, porque vai faltar nutriente. Vocês estão entendendo o equilíbrio? Estão conseguindo compreender? No início da terapia de câncer, todos os pacientes com câncer, quando chegam aqui, nós deixamos 15 dias na alimentação de sucos de frutas e verduras. Só no cru. A gente não dá nada de cozido. Então, a gente faz essa terapia de desintoxicação. Em certas terapias de eliminação de cálculos do fígado e da vesícula, em que a gente usa a maçã, o limão. Vocês sabem, né, dessa terapia? Que a pessoa fica 5 dias comendo maçã e à noite faz uma mistura de azeite com limão para poder eliminar os cálculos. Então, são períodos curtos e não para toda a vida. E após jejum, um período de jejum. Você fez jejum, no dia seguinte você não vai comer arroz com feijão e comida pesada. Começa gradativamente com uma dieta de fruta, no outro dia você faz de cru, até voltar à sua alimentação natural, normal, que você já faz normalmente. Então, após um jejum, você pode fazer uma dieta de fruta exclusiva. Vamos ver a dieta crudívora exclusiva. A dieta crudívora exclusiva é aquela que faz uso de todas as verduras, todos os vegetais, todas as frutas, tudo cru. Não cozinha nada. Tem 2 grupos. Tem a crudívora que não usa sementes germinadas e tem aquela dieta crudívora que usa também as sementes germinadas. Tá? Então, tem esses 2 grupos. Mas é tudo cru, nada passa pelo forno. Passa por um desumidificador que vai tirar a umidade e vai poder dessecar o alimento, mas vai ser tudo cru. Pode assar ao sol, tem algumas receitas que assam ao sol. Mas vamos ver os argumentos de quem advoga. Mais uma vez, eu falo, tem argumentos bons. Tem alguns que a gente vai ver aqui que não são coerentes, mas tem argumentos bons. As enzimas dos alimentos ajudam na digestão. Né? Quando você vai comer um alimento cru, vai ajudar a digestão. Reduz a leucocitose provocada. A leucocitose é aumento dos glóbulos brancos no sangue. Tá? São os glóbulos de defesa, provocadas pelos alimentos cozidos. Quando a gente come muito alimento cozido, o corpo produz mais leucócitos. É como se fosse assim, combater alguma coisa. Vamos ver mais um detalhe aqui. Favorece a mastigação, porque não adianta, o cozido você pega e engole, às vezes nem mastiga, né? Já o cru, não, você é obrigada a mastigar bastante. Tem que mastigar, não tem jeito. Então, é bom, excelente para isso. Faz uma limpeza intestinal mais adequada, né? Sai varrendo tudo que não presta, com certeza. Agora, usando as sementes germinadas, aumentaria o aporte proteico, né? Porque o cru ele tem pouca proteína, mas já as sementes já são ricas em proteínas. Vamos ver ainda aqui. Diminui a perda de vitaminas e sais que ocorrem com o cozimento. Aí a gente tem que parar e ver, será que o cozimento mata todos os nutrientes? E aí, sim ou não? Se fosse assim, a irmã White não mandaria a gente comer
um cereal muito bem cozido. E ela fala sobre isso. Olha só. Mas isso ocorre com a vitamina C e a B9, que é o ácido fólico. Esses dois, realmente, se cozinhar, perde a propriedade. Mas aí você vai comer alguma parte crua, com certeza. Aliás, tem que ser pelo menos 50% crua, né? Bastante cru. E cozido, o equilíbrio. Então, isso pode acontecer. Olha só o que esse Instituto de Pesquisa Alimentícia da Grã-Bretanha descobriu. Que cenouras cozidas liberam mais carotenoides antioxidantes, que são componentes que permitem uma absorção mais proveitosa de nutrientes. Então, ela cozida libera mais antioxidantes. E que o tomate cozido fornece mais quantidade de licopeno, que é um outro nutriente. Então, vocês estão vendo que tem coisas que cozidas funcionam melhor. Maior a parte de fibras, aporte de fibras, melhoria da saúde em geral. Mas vamos ver os efeitos contrários de só comer cru. Maior ingestão de agrotóxico. Caso não use vegetais orgânicos, claro, aí corre o risco, né, de comer agrotóxico. Estava conversando com o irmão Mauro, né, ele estava contando que ele foi num congresso, mostrando que cada pessoa por ano ingere 5 litros, né, de agrotóxico, né? É muita coisa, gente. É muita coisa. E se você vai só comer cru, se você não plantar, você vai estará trazendo mais transtornos para a saúde do que realmente um bem-estar. Tem assim, algumas técnicas de quem ainda não planta diminuir o efeito do agrotóxico. É colocar na água de molho, na verdura ou na fruta, seja lá o que for, iodeto, desses que vendem em farmácia, a 2%. Para cada litro, você coloca 5 ml e deixa 1 hora lá, que ele tem a propriedade quelante, ele tira o agrotóxico para a água. Aí você lava em água pura, de novo, e pelo menos dá um alívio. O efeito contrário, a deficiência de nutrientes contidos nos grupos. Né? Então, a gente viu que os demais grupos têm outros nutrientes que só a verdura crua não vai fornecer. Menos aporte proteico, caso não sejam usados os germinados, porque o germinado é que vai fornecer mais proteína. E grãos, olha só que interessante. Aí os germinados, né? Aí germinam os grãos. Só que grãos que não sofreram cozimento são fontes de um fungo chamado Aspergillus flavus, que é indutor do câncer de fígado. Aí você come a semente germinada, não cozida, e vai pegar o fungo Aspergillus, que pode induzir a câncer. E já a irmã White já fala que os grãos precisam ser muito bem cozidos. Vocês estão entendendo? Então, como a gente precisa ver, junto com o espírito de profecia, harmonizar? Quando podemos aplicá-la à dieta crua exclusiva? Quando? Em desintoxicação. Como eu falei, os pacientes ficam aqui 15 dias só no cru. Ou no suco, ou no cru. Em todos os casos de câncer, porque os antioxidantes que tem na verdura crua, na fruta, em todos os crus, protegem o sistema imunológico e destroem as células cancerígenas. Olha que interessante. E os nossos pacientes que têm câncer, o ideal é que eles comam realmente o crudivorismo para sempre. Pelo menos 80%. Por quê? Realmente eu não quero dar açúcar para ele, eu não quero dar gordura e muito menos proteína, que são os alimentos das células cancerígenas. Então, tem que ter uma dieta realmente hipoproteica, hipolipídica, hipoglicídica, que eu não posso dar substrato para a célula cancerígena se alimentar e crescer. Então, a gente vê que os tumores diminuem rapidamente. A gente já fez testes de pacientes com câncer de mama, com tumor de 4 centímetros, gente. É incrível. 1 mês, 15 dias no suco e o restante no cru. Em 1 mês, o tumor reduziu de 4 para 2 centímetros. Que o mastologista, no momento que foi fazer a mastectomia, ele não acreditou no que ele estava vendo. Ele falou, isso é impossível. Não tem como. O que o cru fez, nenhum quimioterápico faria tão rápido. Então, a gente vê que realmente tem um efeito.
de reduzir as células tumorais, porque tem todos esses nutrientes, né, que são os antioxidantes. E após períodos de jejum, também nós podemos passar para uma dieta crua, para não passar rapidamente do jejum imediatamente para uma dieta comum que a gente faz.